518 mil processos julgados em 2025. O número totaliza um aumento de eficiência que corresponde a 3,1% em relação ao ano anterior. Os números foram apresentados durante a sessão de encerramento do segundo semestre judiciário do TST. No programa de hoje, vamos saber as prioridades da gestão para o próximo ano. Você vai ver também, empregado público punido por participar de greve deve ser indenizado. Aposentado por doença psiquiátrica consegue restabelecer pagamentos. Mantida indenização à mãe de trabalhador rural morto em explosão de fogos de artifício. Uma empresa portuária tentou anular no TST decisão que reverteu a justa causa de um trabalhador com o argumento de que ele responde por tráfico internacional de drogas. O pedido foi negado pela seção 2 de dissídios individuais. Para o colegiado, como não houve condenação criminal, a presunção de inocência deve prevalecer. Segundo a empresa, o empregado teria sido dispensado por contrariar instruções e normas operacionais relativas à movimentação de contêineres. Ao julgar a ação do trabalhador, porém, o juízo de primeiro grau anulou a demissão por justa causa por ausência de provas. A empresa tentou modificar a decisão por meio de ação rescisória. Segundo a empregadora, o que inicialmente seria caracterizado como desídia, ou seja, negligência, teria tomado novos contornos após uma investigação da Polícia Federal. A partir de informações da alfândega, o Ministério Público Federal denunciou o trabalhador por tráfico internacional de drogas, coincidentemente, no mesmo dia em que ele teria feito uma movimentação indevida dos contêineres, atitude que teria motivado a justa causa. A empresa afirmou que a Polícia Federal comparou imagens da movimentação do trabalhador com dados lançados no sistema e concluiu que ele teria inserido cocaína em um contêiner com destino à Holanda. Alegou ainda que as provas produzidas na ação penal demonstraram de forma cabal e irrefutável a má-fé do empregado. Por isso, a operadora portuária solicitou a rescisão da sentença, que invalidou a demissão por justa causa. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, julgou a ação rescisória improcedente. Isso porque o inquérito aponta apenas suspeitas de participação do operador na movimentação irregular de carga. Além disso, não houve condenação na ação penal. O caso chegou ao TST e foi analisado em plenário virtual pela seção 2 de dissídios individuais. O relator, ministro Amaury Rodrigues, assinalou que a prova indicada como nova pela empresa corresponde a uma ação penal que ainda está em trâmite na Justiça Federal. O ministro ressaltou que o processo criminal é anterior à distribuição do processo trabalhista e que não há nenhuma comprovação de que a empresa não tinha conhecimento da ação relacionada aos atos ilícitos. Outro ponto destacado pelo relator foi a descoberta em contêineres situados nas dependências da empresa de 4 bolsas de cocaína que pesavam 259 quilos, com acionamento imediato da Polícia Federal. Para o ministro, não seria crível admitir que a empresa ignorasse o ajuizamento de ação penal, muito menos que fosse impossível utilizá-la no processo trabalhista. O relator ainda frisou que a ação penal por si só não é capaz de servir para a pretensão da empresa. Como o trabalhador ainda não foi condenado, aplica-se a ele, segundo o ministro, o princípio constitucional da presunção de inocência. A decisão de negar o pedido de anular a reversão da justa causa foi unânime. Dezembro é marcado pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos e a Justiça do Trabalho se destaca quando o assunto envolve a promoção de condições dignas de serviço, a prevenção de violações e a inclusão social de grupos historicamente vulneráveis. Exatamente, Luana. Políticas estruturadas vêm sendo implementadas em âmbito nacional com foco em 3 pilares principais: acesso à justiça, proteção de grupos em situação de vulnerabilidade e promoção ativa de ambientes de trabalho seguros, inclusivos e dignos. No site do TST você confere uma reportagem completa que detalha cada compromisso com a transformação social adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Depois do intervalo, empregado aposentado por invalidez decorrente de doença do trabalho vai ter o pagamento do auxílio alimentação e da participação nos lucros e resultados restabelecido. A gente explica essa decisão daqui a pouco.
O TST abriu inscrição para integrantes da magistratura de primeiro e segundo graus que desejem concorrer às vagas no Conselho Nacional de Justiça indicadas pela Justiça do Trabalho. O formulário pode ser acessado pelo QR Code na tela até 15 de janeiro. A escolha dos nomes vai ocorrer em sessão do Tribunal Pleno, prevista para fevereiro de 2026. Agora vamos fazer um giro pelas turmas do TST. Um empregado público do Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, deve ser indenizado por ter sido suspenso após participar de uma greve. A punição fez com que ele deixasse de ser promovido por merecimento. A repórter Samantha Flor traz mais detalhes dessa decisão mantida pela segunda turma. Oi, Samantha. Pois é, Luane Anderson, a principal queixa do analista foi a perda de chance de progressão de carreira. O juízo de primeiro grau condenou o SERPRO a pagar indenização de R$ 10 mil por dano moral. No Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina, foi acrescentada a reparação por danos materiais. Testemunhas relataram que ele teria grande chance de ser promovido por merecimento se não fossem as punições. Com isso, o órgão teve também de pagar o valor equivalente aos aumentos salariais dos 2 níveis perdidos. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, o SERPRO alegou que a promoção por mérito se baseia na liberdade de escolha do órgão em avaliar o que julga mais adequado para a situação e na limitação orçamentária. Portanto, o dano alegado pelo analista não seria certo. Mas a segunda turma do TST, em sessão virtual, rejeitou o recurso. A relatora, ministra Liana Schaibe, observou que a questão não diz respeito às promoções em si, mas à perda da oportunidade de participar do processo para consegui-las. Ela destacou que a Corte Superior Trabalhista entende que é possível a indenização com base na aplicação da teoria da perda de uma chance. A relatora afirmou ainda que, de acordo com o quadro apresentado pelo TRT, havia possibilidade real de o analista ter sido promovido, não se tratando, portanto, de chance meramente hipotética. Sendo assim, o analista vai ser indenizado em R$ 10 mil, além do valor equivalente aos aumentos salariais dos 2 níveis perdidos. A decisão foi unânime e já transitou em julgado. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pelas informações e até mais. A gente segue agora para a primeira turma e o assunto é acidentes de trabalho. Um fazendeiro foi condenado a indenizar a mãe de um trabalhador rural que morreu após a explosão de fogos de artifício. O colegiado considerou que a atividade envolvia risco acentuado. O repórter Rafael Oliveira tem mais detalhes sobre esse caso para a gente. Rafael, explica para a gente para que eram usados esses fogos de artifício. Oi, Anderson. Oi, Luana. Olha só, os fogos eram usados para espantar animais que invadiam as plantações de mandioca. O acidente ocorreu 11 dias depois da admissão do empregado. Ele se deslocava pela estrada da lavoura carregando os artifícios na motocicleta. De acordo com a perícia, houve uma explosão que provocou a carbonização total do corpo dele e da moto. O laudo concluiu que o caso ocorreu por inobservância dos procedimentos de segurança no manuseio dos produtos. A mãe do trabalhador ajuizou a ação trabalhista. Sustentou que a morte teria ocorrido por falta de treinamento e de fiscalização sobre a utilização do material. Em defesa, a empresa afirmou que o empregado não estava autorizado a lançar fogos nem a utilizar a motocicleta e que ele teria agido por conta própria. Em primeiro grau, o fazendeiro foi condenado a pagar R$ 200 mil de indenização à mãe do rapaz, além de pensão mensal de 2/3 da última remuneração do empregado até a data em que ele completaria 75 anos, ou até a morte da mãe. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região em Mato Grosso reduziu o valor para R$ 70 mil. O empregador recorreu ao TST, pediu nova redução do valor e questionou a dependência econômica da mãe. O relator na primeira turma, ministro Amaury Rodrigues, observou que o TST já reafirmou o entendimento de que em famílias de baixa renda presume-se a assistência e a dependência econômica recíproca.
Entre outros pontos, o ministro ressaltou que, de acordo com o TRT, a mãe morava com o filho, não tinha renda própria e o padrasto também era empregado da fazenda, com remuneração modesta. Para o relator, esses elementos reforçam a presunção de dependência econômica da mãe em relação ao filho. Quanto ao valor indenizatório, o ministro considerou o montante de R$ 70 mil adequado e proporcional às circunstâncias do caso. Assim, a primeira turma manteve a condenação do fazendeiro. O processo tramita em segredo de justiça. O fazendeiro entrou com embargos. Volto com vocês. Obrigado, Rafael. E a gente muda de assunto agora para falar que um auxiliar de manutenção aposentado por doença psiquiátrica vai ter os pagamentos de cartão alimentação e participação nos lucros restabelecidos. A decisão é da terceira turma. Os ministros aplicaram ao caso uma exceção, a garantia de manutenção de benefícios quando a aposentadoria por incapacidade permanente é resultante de doença ocupacional. O homem trabalhava como auxiliar de manutenção da Vale, em São Luís, no Maranhão. O profissional alegou ter sofrido abusos psicológicos e constrangimentos de superiores hierárquicos. Essa situação, segundo ele, fez com que tivesse um adoecimento mental progressivo. Conforme laudos médicos, o trabalhador desenvolveu esquizofrenia, transtorno obsessivo-compulsivo e ansiedade generalizada. O INSS concedeu ao profissional aposentadoria por incapacidade permanente, reconhecida como acidentária, ou seja, em decorrência do trabalho. Em seguida, a Vale suspendeu os pagamentos do cartão alimentação e da participação nos lucros ou resultados, a PLR. Na Justiça, o auxiliar pediu o restabelecimento das parcelas. O juízo de primeiro grau negou a solicitação. O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, manteve a sentença. Para o TRT, a aposentadoria por incapacidade permanente suspende o contrato de trabalho e, por consequência, causa a interrupção das obrigações acessórias do empregador, como o cartão alimentação e a PLR. No Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma modificou o entendimento. O relator do recurso, ministro Alberto Balazeiro, destacou que o TST admite exceção à regra geral da suspensão contratual quando a aposentadoria por incapacidade permanente decorre de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Nesses casos, ainda segundo o ministro, o empregador é responsável pelos prejuízos materiais causados pela violação das normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. O relator se baseou em normas internacionais e no artigo 949 do Código Civil, que obriga quem contrata a indenizar as perdas decorrentes de lesão à saúde do trabalhador, inclusive as que tiverem relação com o cancelamento de parcelas salariais. De forma unânime, a terceira turma condenou a empresa ao pagamento dos valores referentes ao cartão alimentação e à PLR, ambos relativos às parcelas vencidas desde a data do cancelamento e enquanto o auxiliar estiver afastado. A Vale entrou com embargos. A seguir, além de perdas materiais, o desastre da Braskem, em Alagoas, desencadeou impactos diretos no mundo do trabalho. Fechamento de empresas, paralisação de atividades e o deslocamento compulsório da população resultaram em demissões, queda de renda e instabilidade financeira e emocional. No próximo bloco, vamos relembrar o caso e conversar com pessoas diretamente afetadas. Não saia daí. Partiu Aula TST, a iniciativa da Justiça do Trabalho que utiliza a cultura hip-hop como ferramenta estratégica para a erradicação do trabalho infantil e a promoção da aprendizagem, foi encerrada com muita música. O rapper Rafa Rafuage agitou a celebração em Fortaleza, Ceará, com batalhas de rima que falam sobre direitos humanos. A ação fortaleceu a cultura da paz e estimulou a reflexão sobre o futuro profissional de cerca de 400 jovens de escolas públicas e unidades socioeducativas dos municípios de Caucaia e Canidezinho, também no Ceará. E com muita dança, Luana, as apresentações de rap e hip hop também foram feitas por outros grupos do estado, inclusive dos próprios jovens. Além disso, o projeto apresentou resultados práticos com uma doação de 10 computadores para cada uma das escolas participantes
e mais de 2.500 livros para incentivar e garantir estudo com dignidade e conforto. No site do TST você acompanha uma reportagem completa sobre o assunto. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a sessão de encerramento do segundo semestre de 2025. Veja como foi. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, abriu a sessão agradecendo o empenho dos serviços prestados durante o ano de 2025. Ele destacou que a Corte deve continuar no caminho da valorização e da luta pelos direitos trabalhistas. O ministro ressaltou também ações estruturantes que serão implementadas na Justiça do Trabalho em todo o país a partir de fevereiro do ano que vem. Temos em andamento uma atuação junto à proposta de lei que regulamenta as novas formas de trabalho, trabalhadores plataformizados. Temos que ter uma atuação importante num pedido de regulação da legislação do trabalho decente no sistema prisional, empregabilidade da comunidade LGBTQIA+, a necessidade de regulação do trabalho de cuidadores. Essa é a minha mensagem para os trabalhadores sobre aquilo que externamente nós faremos, além de uma itinerância muito profunda em regiões não acessíveis do território brasileiro para levarmos justiça numa ação conjunta com vários órgãos públicos. O ministro apresentou um relatório com dados gerais do tribunal em 2025. Foram julgados mais de 518 mil processos, um aumento de 3,1% em relação ao ano anterior. Mais de 507 mil processos foram recebidos, entre casos novos e recursos internos, o que corresponde a uma redução de 11% se comparado a 2024. A atuação da vice-presidência da Corte nos primeiros 57 dias de gestão também ganhou destaque durante a sessão. Foram conduzidas mediações e conciliações em 4 categorias nacionais. Os trabalhos terminaram em acordos fundamentais para o Brasil. Tivemos os controladores de voos, aeronautas, aeroviários e agora os Correios. Então, como previsto, cumprimos a nossa missão constitucional com muita eficiência e muita dedicação. E isso faz com que a gente termine o ano muito feliz. Agora é esquentar as baterias para o ano que vem. Teremos muito trabalho. Entre outras prioridades apontadas para o próximo ano estão a redução da litigiosidade repetitiva, o aprimoramento dos fluxos de trabalho, o incentivo a soluções consensuais e o fortalecimento da conciliação, da mediação e da cultura de precedentes. Segundo o presidente, o uso da inteligência artificial deve servir ao cidadão e apoiar o trabalho humano, sempre com respeito à independência judicial e qualidade das decisões. Ainda durante a sessão de encerramento do ano judiciário, o decano da Corte, ministro Ives Gandra, prestou homenagem em comemoração ao aniversário da sede do Tribunal Superior do Trabalho. O prédio, inaugurado em 2006, completa 20 anos em fevereiro de 2026 e já tem celebração marcada. Convidar a todos que quando voltarmos das férias, depois de um santo Natal, de um feliz início de 2026, que no dia 2 de fevereiro, quando recomeçar o ano judiciário nesta corte, nós possamos nos reunir lá embaixo, diante do pavilhão nacional, fazer o hasteamento e lembrar o gesto que foi feito há 20 anos atrás, quando vínhamos a esse prédio. Eu acho que a história ela precisa estar sempre registrada e documentada para nós sabermos o tamanho da luta que se fez. Mudanças definitivas nas dinâmicas de vida e de trabalho. O desastre socioambiental provocado pela Braskem ainda causa efeitos na população de Maceió, em Alagoas. Pois é, Anderson, após a exploração de 35 poços de salgema ter resultado no afundamento do solo em 5 bairros, diversas pessoas perderam as casas e os empregos. E a situação chegou à Justiça do Trabalho. Com informações do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, a repórter Larissa Batista fez uma reportagem sobre a tragédia ambiental. Desde 2018, cerca de 60 mil pessoas deixaram os próprios lares por conta de um desastre socioambiental em Maceió, capital do estado de Alagoas.
O colapso geológico causado pela extração de sal-gema trouxe diversos efeitos negativos a 5 bairros inteiros. O minério usado para a produção de PVC era extraído pela Petroquímica Braskem. Com a abertura de uma grande cratera, o que ficou para trás são marcas visíveis: rachaduras, trincas, paredes destruídas, casas e prédios comerciais abandonados e condenados pela Defesa Civil. Além das perdas materiais, o desastre gerou impactos diretos no mundo do trabalho. Fechamento de empresas, paralisação de atividades, deslocamento forçado da população. O fim de cadeias produtivas resultou em demissões, queda de renda e instabilidade financeira e emocional entre trabalhadores e empregadores atingidos. De acordo com um relatório do Conselho Nacional de Direitos Humanos, cerca de 4.500 pequenos e médios empreendedores fecharam estabelecimentos nos bairros atingidos pelo desastre. O empresário Yuri Barreto morava na região e também era dono de uma academia. Ele conta que precisou demitir todos os funcionários, já que o local estava em uma área de risco. De 14 a 17 funcionários a gente teve que demitir. E ficou funcionando a academia só com 4 pessoas, certo? Por um tempo, aguentou acho que mais uns 6 meses, e depois eu fiquei tomando conta sozinho na academia. Fui obrigado a aceitar, porque senão todo mundo saiu, eu não tinha como ficar, eu ia fazer o quê? A situação afetou diretamente a produtividade, a inserção profissional e a segurança do trabalho na localidade. Por isso, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em Alagoas, passou a receber demandas de trabalhadores que afirmam ter perdido o emprego em razão da desocupação dos bairros. Em 2024, o regional fixou tese reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para julgar processos com demandas trabalhistas relacionadas à responsabilidade da Braskem, em decorrência dos danos ambientais causados pela atividade da mineradora em Maceió. A Justiça do Trabalho passou a entender que era muito importante examinar esse caso envolvendo as atividades de mineração do sal-gema aqui em Maceió, justamente por conta de uma grande quantidade de ações que estava chegando, e todos os trabalhadores que pleiteavam a indenização ou mesmo a rescisão do contrato de trabalho de forma indireta, eles já apontavam a indústria e a mineradora que fazia essa extração do sal-gema como responsável. A arquiteta e pesquisadora Júlia Bulhões defende a reparação integral do dano e a adoção de medidas para evitar que a tragédia se repita. O poder público ele tem que garantir, a não repetição do dano, ele precisa ter como base da reparação a escuta e a participação dessas vítimas, que eu acho que é muito frequente, os relatos de injustiça, de revolta pelas indenizações, pela reparação não ter sido ideal, mas justamente porque as pessoas, parte dessas pessoas não se sentem ouvidas, por não terem participado das decisões acerca dos seus próprios futuros, do futuro do território delas. E ainda sobre esse assunto, só em primeiro grau tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 178 processos envolvendo a empresa Braskem. Em segundo grau, são 44 casos. Representantes da Casa da Moeda e do Sindicato Nacional dos Moedeiros celebraram um acordo depois de mediação da vice-presidência do TST. Entre os pontos acertados estão a data base, o reajuste salarial da categoria e a continuidade do programa Pró-Equidade de Gênero, Etnia e Raça da estatal. Ficou definido que o acordo coletivo de trabalho será válido até 31 de maio de 2027.
O TST também homologou o acordo firmado entre a distribuidora de energia Equatorial Goiás e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas. O termo beneficia 960 empregados, num valor total de R$ 215 milhões. A mediação foi feita pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal. A ação coletiva tramitou por quase 10 anos na Justiça do Trabalho, até ser resolvida por meio de conciliação. O plenário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho decidiu, por maioria, manter o afastamento cautelar do desembargador Roberto Norris do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro. O magistrado responde a um processo administrativo disciplinar por suspeita de assédio moral contra servidores. O presidente do CSJT, ministro Vieira de Mello Filho, destacou que a medida tem caráter preventivo e pretende preservar a regularidade da apuração dos fatos. Na última sessão do Tribunal Pleno de 2025, a ministra Dora Maria da Costa anunciou a aposentadoria. Há 18 anos atuando no TST, a ministra ocupou os cargos de Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho e de vice-presidente do tribunal. O Pleno do TST elegeu a ministra Kátia Arruda para compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2026-2027. Ela será conselheira representante da Justiça do Trabalho em vaga destinada ao Tribunal Superior do Trabalho. Kátia Arruda vai substituir o ministro Caputo Bastos, atual vice-presidente do tribunal, que encerra o mandato no Conselho no início do próximo ano. Durante o recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro, o TST e o CSJT vão funcionar em regime de plantão, de 1 às 6 da tarde. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o expediente será de 8 ao meio-dia. No plantão judiciário serão apreciados apenas casos de urgência, como pedidos de liminar em mandado de segurança e tutelas provisórias, por exemplo. Já no mês de janeiro, no período de 7 a 31, o expediente também será de 1 às 6 da tarde. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Para rever as edições anteriores e outras produções do TST, basta nos acompanhar pelo canal oficial no YouTube. Tchau, tchau!